Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao Sales Anatomy. É isso aí, o podcast das vendas. Aqui a gente vai dissecar as vendas de todos os lados. Hoje a gente vai falar de PNL e vendas. Que assunto extraordinário! Eu conheci PNL lá na Austrália pela primeira vez, achei fantástico, fiz curso, fiz isso, fiz aquilo. E quando eu conheci o material da nossa convidada de hoje, eu me apaixonei por ela, com todo respeito. Vocês já sabem do que eu tô falando, porque ninguém é besta, vocês viram as thumbs aí no mundo, aquela coisa toda. Então, Grazi, seja bem-vinda ao Sales Anatomy. Tudo bom com você? Oi, Malci, boa tarde, tudo bem? Oi, pessoal, como é que vocês estão? É um prazer estar com vocês aqui hoje, falando sobre uma coisa que eu sou apaixonada, que é PNL, e uma coisa que eu pratico há mais de 20 anos, que é vendas, né? Uma coisa tão importante aí, um tema, né, que todas as empresas precisam e qualquer empresário precisa, mas às vezes a gente dá umas trupicadas nela, né? Então a PNL vem para ajudar aí com várias técnicas para a gente sair um pouquinho melhor. Coisa boa. Grazi, vamos começar do começo. Eu quero saber o seguinte: o que é PNL, aonde vive, onde mora e como se conecta com vendas? Boa. Pessoal, a PNL, ela não é brasileira, ela é americana, ela nasceu com dois caras, um linguista e um programador, que é o Bandler Grinder, lá na década de 70, na Califórnia, nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pergunta para si: dá para programar o cérebro? Porque um é programador e o outro linguista. E aí eles fizeram a seguinte coisa: dá para a gente programar o cérebro e reprogramar o cérebro. Pensa assim, como se fosse o programa do seu computador. A gente instala um software e muda esse software, só que a gente tem que ter alguns gatilhos mentais. E neste processo da PNL, a gente usa a fala, né? E alguns outros processos dentro dela, de outras pessoas que foram estudando a PNL, trazendo, modulando, que são como eu, trainers em PNL, que se chamam modelados. Então, o que eu mais amo na PNL, gente, a PNL é viva. A PNL não é uma coisa assim que você aprendeu lá atrás e você não atualiza. A PNL, cada trainer atualiza ela. Então, por exemplo, hoje eu vou bater um papo com vocês, eu sou uma trainer em PNL, trabalho com vendas, então eu tenho minhas metodologias. E pode ser que vocês escutem PNL de outra pessoa e tenham outra metodologia. E a PNL pura, ela se transforma em cada um. E o que ela faz? Ela ajuda a gente a conversar com as pessoas na mente. É muito louco. Quando a gente entende como o cérebro das pessoas funciona, a gente começa a se conectar com eles a nível neural. E aí eu conecto com as pessoas de maneira a fazer as pessoas realmente se influenciarem por aquilo que eu tenho, né, que falar, por aquilo que eu quero mostrar, e eu consigo ter mais atenção e possivelmente aí você vai ter mais resultado. Seja você falando na parte de influenciação, negociação, vendas, a parte de relacionamento, a gente entra em todas as áreas, porque a PNL é o poder de reprogramar a nossa mente. Boa. Grazi, você vem de uma trajetória interessantíssima, né? Que você vem de lá como comissária de bordo e hoje você treina líderes e times de vendas, né? Como foi que a PNL entrou na sua vida e como ela mudou o seu jogo profissional? Olha, Maurício, foi muito interessante a minha história com a PNL. E eu conto exatamente com transparência, porque às vezes tem gente que está nos escutando que vai procurar a PNL em algum momento. E talvez ela possa achar difícil as técnicas no primeiro aprendizado. E eu também achei isso. Eu conheci a PNL há muito tempo atrás, eu já ouvi falar nela, mas eu troquei de profissão. Em certo momento, eu conheci um professor de PNL que eu fui fazer um curso de negociação e vendas com ele, galera. E ele olhou para mim e ele falou assim: você tem potencial para ser trainer em PNL. Eu olhei para ele e dei risada, exatamente assim. Eu falei assim: não, eu não posso ser trainer, porque eu vi a aula dele, eu vi como ele utilizava a técnica, e eu não achei que eu era capaz de usar aquilo, tá, gente? Eu estou sendo muito sincera com vocês. Eu achei que eu não poderia fazer aquilo. E ele falou: não, você consegue, confia em mim, eu vou treinar você e você vai ser uma grande trainer. E aí eu saí de Maringá, que é onde eu morava, e eu fui para Belo Horizonte fazer o treinamento com ele, o primeiro treinamento. Depois eu liguei para ele e eu disse: Marco, me desculpa,
não vai dar para mim, eu não consigo fazer isso, porque o treinamento é muito intenso. E aí ele falou, não, Grazi, você só precisa desenvolver a técnica, você precisa treinar, treinar e treinar até você conseguir fazer. E aí, gente, sério mesmo, às vezes eu não acreditei naquele momento porque eu tinha muita crença em mim e eu não percebia isso, tá? Eu não percebia que eu estava num buraco cheio de crença, cheio de limitação, e por isso, às vezes, eu não achava nem oportunidade na minha vida. E aí, nesse momento, o Marco falou para mim, não, Grazi, não desiste, você vai conseguir, eu confio em você. E aí eu fiquei com vergonha, literalmente esse foi o sentimento, e dele ter apostado tanto em mim, eu falei assim, não, eu vou continuar. E aí eu continuei por causa dele. Mas aí eu fui treinando as minhas técnicas, até quando eu já cheguei no Master, eu cheguei a trainer mais avançada das técnicas. E hoje eu sou uma grande trainer e consigo fazer todas as aplicabilidades de PNL, tanto terapeuticamente, porque eu foquei muito no terapeuta, quanto ensinar e quanto modular a PNL para outras coisas. Hoje eu levo o PNL para seleção e contratação de pessoas, eu levo o PNL para vendas, eu criei um método de PNL para emagrecimento recentemente. Então, hoje, eu pego o que eu aprendi e eu transformo no cotidiano, que eu chamo de PNL 360, porque, para mim, a PNL mudou a minha vida. E fazem 5 anos que eu permiti ela entrar e permiti deixar o conhecimento realmente mudar minhas crenças, mudar minha visão. E aí, gente, sabe o que aconteceu comigo? Eu só vi oportunidade na vida, assim, eu gosto de repetir essa frase em treinamentos, porque é assim, antes da PNL, eu me sinto que eu vivia dentro de uma caixa, e depois da PNL, eu fui para uma vitrine, onde todas as pessoas me veem, e às vezes oportunidades me encontram. Então, assim, e eu não percebia que eu estava vivendo nesta caixa, porque eu não conseguia ver que eu estava em uma crença, que eu tinha potencial, mas eu não sabia como liberá-lo. E eu agradeço muito a pessoa que me trouxe para a PNL, né? Fantástico, Marco, porque ele fez tudo isso. E eu conto essa história desse jeito, pessoal, porque às vezes eu vou ensinar uma técnica e às vezes as pessoas acham, nossa, Grazi, isso é muito difícil, muito avançado, não é para mim. E eu quero dizer que é sim, se você quiser hoje aprender PNL para aplicar nas suas vendas, né? Além dos cursos aqui do Malcircle, eu também já fiz, vai ser muito bom você unir novas técnicas a curso de vendas e principalmente a técnica de PNL, que é para relacionamento com pessoas. Fala o nome do Marco aí, vamos mandar um coração para ele aí, todo reconhecimento em amor do mundo. O Marco Túlio Costa, do Instituto INEMP. Que coisa boa, coisa boa. Grazi, a minha percepção é que a maioria dos vendedores não conhece PNL, o que é uma pena, né? Tendo dito isso, dos que conhecem, por que você acha que a maior parte desses filhos de Deus ignoram ou subestimam o poder, todo o poder da PNL? Malcir, aí é uma pergunta bem complexa, vai de camadas, mas assim, eu acho que talvez eles ainda não viram uma aplicabilidade real. Gente, eu vou falar da minha situação, vocês podem não concordar comigo, Malcir está aqui, ele também pode concordar ou não. Eu estou há 20 anos na área de vendas. O que eu já vi muito acontecer? Muita gente que vai dar curso de vendas e às vezes você vai lá e ela nunca vendeu. Dá para você ver na cara que ela nunca vendeu. Ela está tentando te ensinar a fazer uma coisa que ela nunca fez, né? E você se sente lá realmente que você está entendendo que a pessoa nunca vendeu, né? E a gente sabe a diferença, pessoal. A gente que vende mesmo, que leva não na cara, que leva objeção, a gente sabe quando a pessoa vende na ponta ou ela nunca vendeu. E aí, às vezes a pessoa também pode não estar tão preparada na PNL para fazer aquilo que eu faço, que é transformar a técnica e colocar para o cliente. Por quê? Porque depende de cliente, depende de você analisar, depende do que você vai colocar. Às vezes você tem que ter o treinamento até o nível avançado para você colocar na venda, né? E, pessoal, assim, eu falo de vendas e eu gosto muito da área de vendas, graças a Deus eu sempre tive muito destaque na área de vendas aí, sempre vendi muito, né? Ainda vendo hoje, atendo um cliente em assessoria comercial e eu vendo efetivamente hoje. E, pessoal, eu sempre falo assim, sabe, irmão, se abrir um coração para todos vocês que são da área de vendas, às vezes as pessoas não dão valor para a gente que vende. E isso é importante, a gente se valorizar. E como eu vou valorizar o meu trabalho? Trazendo
informações diferentes, trazendo coisas diferentes, trazendo visão diferente, que eu vi que no seu SDR+, você trouxe muito isso para o SDR, né? Ter o seu próprio planejamento, trazer ali a sua estrutura, né? Pensar como seu próprio autogestor, porque o vendedor em si, ele é um autogestor, né? Ele faz a sua meta, ele faz o seu salário, que a gente fala, porque é ele que decide qual é a estrutura que ele vai ter. Então, eu acho assim que a gente tem que movimentar realmente essa área de vendedores, mostrando que essas especificações só vão trazer bem para os vendedores quando eu levo técnicas de venda para os vendedores com PNL. Eu vejo que às vezes o pessoal sempre até reluta na área de fazer, sabe, Malci? Aí o pessoal fala para mim, chega no treinamento e fala, Grazi, eu tive esse problema semana passada. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu tentei para um lado, tentei do outro, tentei do outro, tentei do outro. Aí deu certo? Ela, não. Aí eu tentei a sua técnica. Ou seja, ela tentou a minha técnica por último. Aí eu falei, e quando você tentou a minha técnica, o que aconteceu? Ela falou, resolveu na hora. Eita, coisa boa! Então, assim, pessoal, às vezes a gente não tem essa visão, tipo assim, eu aprendo com uma pessoa, mas às vezes eu não confio naquilo que aprendi e não vou de primeira, entendeu? Quando eu aprendi a PNL, Mauci, a primeira coisa que eu comecei a aplicar foi na técnica de venda, sabe? Porque venda estava ali no meu dia a dia, primeira coisa que eu vi em técnicas de venda, eu falei, cara, tem diferença, dá diferença. Eu vendia contrato com uma pessoa de 3 mil, de repente eu vendi 30 para ela, então assim, já mudou na hora como que a gente incorporou, comecei a colocar ali. Então assim, metas que eu tinha que fechar, tipo, do ano, uns 3 meses antes eu já tinha batido a meta do ano, assim, de vendas com a técnica, sabe? Então, assim, realmente, hoje eu sou uma pessoa que eu acredito muito nas técnicas de PNL, tanto terapeuticamente quanto em vendas. Em tudo que eu falo, eu falo que, gente, eu testo antes de falar para qualquer pessoa. Então, se eu estou falando que vai dar certo, é porque vai dar certo. Fantástico. Ô, Grazi, por que o vendedor médio brasileiro tem tanta preguiça de estudar? Assim, o conhecimento tá aí, né? Então, ouvindo o que você falou, acho que tem uma coisa assim que o vendedor médio ele tem uma preguiça de buscar conhecimento fora, de testar uma outra coisa, de fazer uma outra coisa. Não sei se você concorda com essa premissa que eu lancei, mas aí você me fala. E se você concordar, me diga por que você acha que o vendedor médio tem tanta preguiça de estudar. Mas eu acho que vem muito da nossa cultura. Por quê? Primeira coisa, gente, vamos falar o bom e certo português aqui. As pessoas desvalorizam o vendedor. Isso aí é fato. Quem está na venda é desvalorizado. Tem gente que chega na área de venda porque, às vezes, está desesperado por emprego e nem sabia se queria estar lá. 2. Terceiro, tem gente que acha que qualquer um pode ser vendedor, né? Então, assim, é uma desvalorização, ao meu ver, tá, gente? Eu trabalho com venda, eu comecei com venda, Malci, com 16 anos de idade. Eu comecei a vender, tá? Gente, eu tenho quase 41, faço 41 em dezembro. Eu comecei com quase 16 anos de idade. E eu já vendi um monte de coisa na minha vida, tá? Desde serviço a produto, um monte de coisa. E aí, eu sempre notei essa desvalorização da gente como profissional em meio à sociedade. E aí, uma coisa também, eu vejo que os vendedores não enxergam que eles estão vendendo para pessoas. E aí, de quem que eu tenho que entender se eu vendo para pessoas? Eu não tenho que, às vezes, entender do produto, gente. O produto eu tenho que entender o básico, mas eu tenho que entender muito mais de pessoas. Se eu vendo para pessoas e eu sei o que motiva uma pessoa a comprar, a fazer aquilo, eu tenho tudo o que eu preciso na minha mão, porque você vai vender para uma pessoa. Pensa em você. Na última vez que você fez uma compra, você se conectou com uma pessoa que não estava nem aí para você, ou parecia nem estar ali querendo te explicar? Gente, hoje, para vender mal, ou para vender de qualquer jeito, já tem o e-commerce, que daí eles botam um produto lá e coloca todas as informações, tu vai, tu lê, você decide se quer ou não. Isso aí já existe o e-commerce, essa é a função do e-commerce. Agora, a função nossa de vendedor
é fazer diferente. A função nossa no tete-a-tete é pegar o produto, entender se aquele produto encaixa e como encaixa para aquele cliente, porque às vezes você vai vender o mesmo produto para 5 pessoas de 5 maneiras diferentes, que é o que eu sempre fiz, e você vai se conectar com a pessoa para ela comprar de você. E, gente, é sério mesmo, quando você se conecta com as pessoas, você vai ver uma mudança drástica nos seus resultados de venda. Como eu falei, eu trabalho há muito tempo com vendas e desde nova, desde os 16 anos, eu entendi que eu tinha que conectar com as pessoas. Então, eu inventei técnica de venda para a academia onde eu trabalhei, inventei técnica de venda de várias coisas. E tinha gente que esperava eu chegar para fechar o contrato comigo. A pessoa não sabia que eu não ganhava comissão, mas ela não queria fechar com outra pessoa. Se ela chegasse lá e tivesse outra pessoa no lugar, ela não fechava com aquela pessoa, ela fechava comigo, ela renovava o produto comigo, ela fechava comigo, estava sempre comigo. Por quê? Porque eu entendi que eu não vendia o produto, eu vendia a experiência e eu vendia a solução para o cliente. E se você é vendedor e você ainda não sacou isso, você tem que entender que vendedor é profissão, é carreira. Gente, eu conheço executivo de venda que ganha 30 mil por mês. Eu conheço um médico que não ganha 30 mil por mês. Ou se ganha, está trabalhando em 3 hospitais para isso, tá? E aí, eu falo, o vendedor bom tem uma mina de ouro para ganhar muito dinheiro na sua mão e você deixa passar por quê? Aonde que está o ponto de virada que você, que está vivendo da venda, está falando às vezes aí, eu quero um emprego melhor porque eu quero um emprego para ganhar dinheiro. Cara, você já tem um emprego para ganhar dinheiro, você só precisa focar em fazer dinheiro com ele. E aí a sua mudança de pensamento vai ser, Grazi, mas a sociedade desvaloriza. Cara, deixa desvalorizar, melhor você estar desvalorizado andando de BMW que tá valorizado andando de Gol. Não é, Malci? Futebol na rede, né, Grazi? Com certeza, gente. Sinceramente, eu conheço muita gente hoje que faz muita grana vendendo. Eu mesmo, ano passado, eu tive contrato que a minha comissão foi 19.900, tá, gente? De um job. É isso aí. Ô, Grazi, do ponto de vista de PNL, assim, qual é a maior dor que você enxerga hoje nos times de vendas que poderia ser resolvida especificamente com o PNL? Gente, olha, a primeira coisa, eu já falei, tem 2 coisas que eu vejo hoje muito por gente em times de venda que eu sempre avalio. Primeiro, o vendedor não sabe olhar para o cliente e se conectar com ele. Se conectar com o perfil dele. A gente tem os perfis da PNL. Nós temos 4 perfis aí, segundo o Ned Herman, que ele estudou. Cada perfil vai se conectar com alguma coisa. Cada perfil, ele dá importância para alguma coisa. Por exemplo, às vezes, para mim, para comprar um carro, eu sou uma pessoa que eu quero saber de motor, eu quero saber de performance, eu quero saber dos detalhes dele. Mas, às vezes, para o outro, ele quer saber o conforto, ele quer saber se cabe os filhos, se dá certo. O outro quer saber qual é a cor que tem, se pode ser uma cor diferente, se ele é futurista. Tem um outro que quer saber se ele é um carro que vai ser vendido fácil, quanto que eu posso fazer com ele, se ele vai despencar o preço. Cada pessoa, a importância do produto é uma. E a primeira coisa é começar a entender o que importa naquele produto para as pessoas. Por exemplo, perguntas muito simples que eu não vejo as pessoas fazendo. Para que você vai usar esse produto? Pode ser, por exemplo, no caso do carro. É pergunta, Grazi, boba, ele vai usar para andar? Depende. Você usa mais na estrada? Você usa mais para viagem em família? Você viaja sozinho? Você viaja, né? Você anda na estrada? Você anda na cidade? Você quer um carro econômico? Você quer um carro confortável? São perguntas que eu preciso entender do meu cliente. Eu preciso entender que tipo de produto ele está buscando para saber se aquele produto é o produto certo para ele ou até para eu falar das coisas que são boas que conectam com ele. E quando eu entendi essa fala de perguntas, que esse é o primeiro erro, Maurício, que a gente faz, a gente tem um erro muito grande que eu vejo na venda. A pessoa ela sai desinvestada porque ela decorou um texto do produto e ela acha que ela tem que falar todo aquele texto do produto, nem respira quando está falando aquele texto do produto, não sabe fazer boas perguntas para a pessoa, não se conecta para a pessoa
E aí, lá no final, ele vai ter um não. Sabe por quê? Porque eu, às vezes, expliquei uma coisa que não tem nada a ver com o meu cliente e ele queria ouvir outra coisa. E, às vezes, o teu produto, ele entrega isso, só que você não falou para ele. Você ficou tanto assim em falar o seu texto decorado que você ficou ansioso demais. Essa ansiosidade do cliente acaba com você que é vendedor. Então, o primeiro passo para melhorar o time de vendas, comece pelas perguntas. A mágica de fazer perguntas. E a PNL é muito a mágica de fazer perguntas. E a segunda coisa é a quebra de crenças, porque tem muito bom vendedor, que ele é ótimo na abertura, ele é ótimo de explicação, aí chega no fechamento, acaba com a pessoa. E não é porque ela não tenha perfil closer, mas ela já tem a crença da dificuldade do não, ela não quer ouvir o não, às vezes ela já entendeu que ela vai ter o não e ela tem aquele medo, eu não quero confrontar a pessoa que eu tenho dificuldade. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, amem o não, tá? O não, ele te aproxima do sim. Porque quem te enrola é as piores pessoas do mundo. Essas pessoas estão levando você para longe da sua meta, elas estão atrapalhando sua vida. Quem te diz não, eu não quero o teu produto, faz um favor para você. Então, quando a pessoa fala não quero para você o produto, porque daí você fecha esse lead e vai para outro, você para de se enganar, gente. Tem vendedor que se engana, ele fica lá com 5 leads que nunca vão fechar e ele fica agarrado naqueles leads até a cair o Titanic e morrer todo mundo junto. Por quê? Porque ficou com medo de levar não e caçar outro lead. Então, assim, essa é a grande coisa. Eu não posso ficar na mão de depender daquela venda. E eu tenho que ter isso mentalmente, porque às vezes a gente fica agarrado mentalmente. A reunião foi boa, o cliente foi legal, adorei, a gente se conectou. Ele vai fechar, mas aí ele não fecha. Gente, não tem venda certa. Às vezes acontece alguma coisa na vida da pessoa e ela não vai fechar hoje, ela não vai fechar agora. Eu tive cliente, Maurício, que eu levei 2 anos para fechar um negócio com ele. 2 anos que eu mandei coisa, não, a pessoa não fechou, voltou. 2 anos para fechar uma venda. Imagina, assim, né? Cada produto tem a sua linha de tipo de venda, de coisa. Eu não sei qual é o tipo de venda e qual é o tempo de venda que cada pessoa que está nos ouvindo hoje tem. Cada um tem o seu tempo de venda, né? Tem venda que é muito rápido, tem venda que é muito longa. E aí a gente precisa entender isso. E eu quebrar essa crença do não ser ruim. Não é bom, gente, não é ótimo. Eu quebrar essa crença de, eu tô aqui com 5 leads, já tá bom. Não, tenha 10, tenha 15, tenha 20, né? Para você não depender disso. Você tem que ter a estratégia lá para você não depender desse. Então, essas crenças que a gente tem, sabe, não se acabam com a gente e eu vejo que elas são muito fortes na fase de fechamento, que é a fase mais linda nossa, porque é a fase de contrato. Eu sempre falo para os outros, gente, eu adoro abrir leads, eu adoro conversar com as pessoas, mas sabe aonde que eu gosto? Eu gosto de contrato na mão, porque contrato não volta atrás. A pessoa assinou o contrato, isso sim, para mim, é coisa boa. Eu trabalho na minha vida, não é nem para fazer reunião, diagnóstico, eu trabalho para contrato, porque contrato traz dinheiro na sua mão. Não trabalhe para fazer reunião, trabalhe para fechar contrato. Porque a reunião, você vai fazer um monte de reunião, um monte de gente vai falar com você. Mas é o contrato que vai pagar suas contas. Muito bom isso, excelente. Grazi, do ponto de vista, você falou aí na sua pergunta, na sua resposta, você falou sobre os perfis, né? Não vamos esquecer que parte dos nossos espectadores não conhecem PNL. Então, assim, fala pra gente quais são os 4 principais perfis da PNL. Bom, pessoal, quando a gente fala de 4 perfis da PNL, eu estou falando ali do que Nerd Herman estudou baseado no cérebro. A gente tem as áreas ali que é como se a gente ativasse certas áreas para cada comportamento. Todos nós temos os 4 e nós não somos, nós estamos. Então, quando eu olho para esses perfis, algumas áreas vão estar ativadas. E quando você ativa essas áreas, alguns comportamentos automáticos seus já saltam aos olhos. E aí, vamos falar um pouquinho sobre os perfis. Eu tenho ali do lado esquerdo 2 perfis, o perfil fogo e o perfil terra. Perfil fogo, pessoal, com dica aqui para vocês brilharem na venda. O perfil fogo já é um perfil que ele fala mais alto, ele fala mais forte, é quase impositório o jeito que ele fala. É uma pessoa que às vezes esquece de dar bom dia, porque para eles não importam. É uma pessoa que é muito prática.
E a dica de ouro que eu tenho para vocês, o perfil fogo, ele gosta de ser sintético, não adianta você enrolar ele, que ele perde o fio da meada, ele para de prestar atenção em você. Então, o que vocês têm que falar para ele já de começo para uma venda? Você tem que falar o que, para que e como. O que você está vendendo, para que aquilo funciona e como aquilo se encaixa na vida dele. Você entregou esses 3 no primeiro minuto, ele presta atenção em você até 2 horas. Se você não entregar isso, acabou para você na venda dele. Ele vai pensar, ele vai começar a pensar nas coisas que ele tem que fazer, porque ele é voltado à performance. Então, leva essa dica para a sua vida. Começou a achar que uma pessoa é um perfil mais prático, você também tem que ajustar a praticidade. Já o perfil terra, ele é um perfil mais planejador, é um perfil mais organizado, é uma pessoa que adora uma planilha, é uma pessoa que vai adorar detalhes técnicos, porque ele gosta, ele é analítico, só que ele tem um problema. Sabe aquelas vendas que vocês fazem, assim, que você fala, eu só tenho essa promoção para hoje, é até meia-noite, essas coisas não rolam com o terra. Ele não gosta disso. Ele se sente pressionado, ele tem que ter acordos. Eu vou pegar a resposta com você na semana que vem, na segunda. E você tem que pegar na segunda, você não pega na sexta, porque senão ele fica bravo com você. Tem que ser na segunda mesmo. Tem acordos claros, porque ele não vai ser pressionado. É uma pessoa que ele não consegue. Inclusive, tem um procrastinador dentro do perfil dele. Então, assim, não adianta você querer apressar. Ele não decide rápido, gente. Não é do perfil dele. Então, você tem que levar isso. Agora, no perfil direito, a gente tem o perfil água e o perfil ar. O água é uma pessoa assim, muito sociável. Você vai ver que ela agora adora acolhimento, ela adora estar assim, bem com as pessoas, ela adora fazer as pessoas se sentirem bem. É uma pessoa que ela tem uma dificuldade de dizer não para os outros, assim, incrível. Por isso que ela vai ser o teu enrolador. Ela vai ter uma pessoa muito difícil, ela não vai querer o teu produto, mas ela vai ter um problema. Agora eu vou te dar uma dica de ouro. Perfil água, quando você fala a palavra me ajuda, é uma palavra hipnótica para ele. Se eu falar para um água, me ajuda, essa pessoa para tudo que ela está fazendo e ela é compelida a te ajudar. Ela não consegue não ajudar a pessoa. Isso aí é uma dica de ouro. Então, se você precisar de uma ajuda para marcar uma reunião, ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar com tudo. Me ajuda é muito importante para esse perfil. E também ela é uma pessoa relacional. Se você vai vender ela para ela, se você usar, por exemplo, se ela vai comprar algo que pode servir para outra pessoa na família dela, a motivação amor pode ser muito forte para ela comprar. Então, assim, pelo outro, né? Pelas outras pessoas. Então, isso pode ser muito forte para a compra dela, tá? Ela comprar pelas outras pessoas, pelos filhos, pelo marido, para a família, para o bem-estar deles. Então, isso é muito importante compelido para eles. O ar já é um perfil, assim, mais dinâmico. Você vai ver que o ar é tipo assim, Maurício. Ele gosta de umas cores exuberantes, ele gosta de umas coisas diferentes, sabe? Ele gosta dessas ideias inovadoras ali, não gosta de ficar muito parado, não gosta de coisas assim muito muito metódicas. Você tem que explicar de maneira dinâmica para a pessoa, usar exemplos, falar essas coisas. É uma pessoa que gosta muito de se relacionar como pessoa, só que ela vive hoje, ela não vai viver muito planejando. Você olhar para ela e falar assim, isso daqui vai fazer bem esse investimento daqui 20 anos na sua vida. O ar vai olhar para tua cara e falar, daqui 20 anos eu não sei nem se eu estou vivo, filho. Vou viver hoje, eu quero agora. Para que isso serve na minha vida, entendeu? Então você tem que me dar a sacada do agora. Para de querer falar que nenhum terra. Um terra para 20 anos funciona. Um ar funciona não. Então aí você tem que ter essa sacada de você entender esses perfis, sabe, Maurício? Porque no relacionamento e na entrega de o que você vai falar e como você vai falar do teu produto, como você vai usar, essas sacadinhas que vão acabar com o cliente para fazer assim aquilo funcionar. Eu tenho um exemplo para você, gente, eu vou dar um exemplo prático, tá? Eu já fui gerente de uma loja de roupas de locação. E o meu vendedor estava vendendo um vestido de primeiro uso para a pessoa, para a esposa. E aí eu lembro que o cara chegou assim em mim e ele quis negociar. Aquela coisa que todo vendedor adora, a pessoa querendo pagar menos, te empurrando da sua meta. Eu não gosto de gente que pede desconto porque ela me afasta da minha meta. Eu não gosto de dar desconto, gente, sério. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de dar desconto. E aí esse cara chegou, não, chama a tua gerente. Aí me chamou.
E eu fui lá, fui entender as coisas, eu olhei para o cara. Eu também tenho outras técnicas, além da PNL. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas homem, ele tem 3 coisas que ele investe muito. Eletrônico, carro e relógio. Então, a primeira coisa que você quer saber se a pessoa tem grana, olha o eletrônico, carro ou o relógio dele. Mulher já vai investir em estética, bolsa, roupa, essas outras coisas, né, gente? São padrões de consumo. Isso aqui é importante para a gente bater o olho no cliente, saber, para oferecer. Eu olhei o cara, olhei um relógio, dei uma olhada, tal, e a esposa dele, eu vi que ela não era dominante, ele era o dominante da história. Aí o cara, eu quero desconto, e eu tinha chegado num desconto que eu falei, daqui eu não baixo o preço, na minha mente, tá? Eu não falei isso pro cliente, daqui eu não baixo o preço. Eu tinha até uns R$200 para baixar daquele preço, mas eu não quis, eu não estava com vontade aquele dia. Aí o cara olhou para mim e falou, se você não fizer tanto, eu não vou levar. Eu olhei para a cara dele e falei, posso te fazer uma pergunta? Há quanto tempo vocês são casados? Ele olhou assim e falou, 19 anos. Eu falei, vocês têm filhos? Tem 3. Uhum. Aí eu falei, a senhora gostou desse vestido? Eu amei esse vestido, ficou lindo. Eu olhei assim e falei, posso fazer uma outra pergunta para o senhor? O senhor está me dizendo que o senhor não quer pagar R$1.000 num vestido que a sua mulher, que está casada com você há 19 anos, a mãe dos seus filhos, para estar num casamento, o senhor não quer pagar R$1.000, sendo que R$1.000 deve ser mais barato que os pneus do carro que o senhor tem. O senhor não pode fazer esse investimento para ela hoje, para ela ficar linda? A mulher olhou assim para ele, ela estava quieta, ela falou, Aí o homem olhou e falou, Falar nisso, ele acabou pagando os R$1.000. Depois eu corri para ver na porta, gente, ele tinha uma Dodge Ram, então eu acertei que nem um pneu pagava o vestido. Então, assim, não, gente, é o que eu falo, a gente tem que ter segurança na venda, a gente tem que ter técnica para fazer. E a grande coisa que a gente fica muito ansioso, mas quando a gente começa a olhar o perfil das pessoas, essa ansiosidade baixa. E aí você começa a ficar mais frio trabalhando no perfil. E às vezes você tem que ter essa sacada, gente. Você vai embater com o teu cliente, não adianta você entrar no mesmo embate. Aí o que você faz? Boas perguntas. Você pergunta para o outro lado, leva para o outro lado. Quando você vê que tem uma estimativa dele poder fechar para o outro lado, alguma outra formação, aí você vai ter muito mais chance de fechar negócios sem você ter problema do me ajuda, ou se não, aquela coisa, me ajuda aí nessa venda, aquela coisa que eu já ouvi de vendedor na minha vida, gente. Pelo amor de Deus, ninguém precisa te ajudar, você tem toda a capacidade de vender para qualquer pessoa. Grazi, a pergunta que não quer calar. Como a gente identifica os 4 perfis que você descreveu? Observação. Pessoal, você tem que ficar bom em analisar o perfil. Claro que na PNL a gente, sempre que estuda, eu não consigo falar tudo aqui, mas porque é uma aula de perfil, eu vou levar umas 3 horas para a gente analisar o perfil e aprender direitinho. Mas, assim, é analisando, é você batendo o olho e você sendo observador. E, de novo, Malcir, é aquilo que você falou lá atrás no seu curso. Gente, presta atenção no cliente. É o cliente que é o foco. Vai pesquisar do cliente. Quando você fala, busca a empresa, olha o site. Quando eu estou com um cliente, o que é? Ele tem um site? Não, mas ele tem como ele se veste, ele tem como ele age, ele tem as cores que ele usa. Tudo isso me conta o perfil dele, né? Então, assim, por exemplo, eu falei do perfil do Malci. Malci, eu percebo que você tem aí um ar com fogo. Eu já vi você um ar com fogo. A sua esposa já é fogo, né? Ela já é bem fogo ali, né? Então, como que eu descobri isso, Malci? Eu descobri isso através dos seus textos, eu vi o seu vídeo, como você explica, como você fala, eu já observei as roupas que você usa, como você gesticula, o que é importante para você. Por exemplo, você é uma pessoa estética, o ar é muito estético, você é detalhista, gosta de trocar as cores. Então, essas coisas assim chamam muita atenção. E a gente tem que sair do eu, gente, na venda. Não é eu, é o outro, de novo. Vendedor bom é bom com pessoas. Lembra disso. Vendedor bom é bom com pessoas. Quanto melhor de pessoas você entender, mais você vai vender. É isso aí. Quais são os 3 gatilhos mentais que todo vendedor deveria dominar? Gente, gatilho mental, linguagem hipnótica,
Eu amo linguagem hipnótica. Tem uma frase que vocês podem adaptar para qualquer produto para vocês. A linguagem hipnótica, o final não esse produto fica bem para você, não fica? Isso é uma pergunta hipnótica para a pessoa concordar com você, né? É uma compelição que ela vai fazer. A parte dos perfis comportamentais, usarem as palavras certas para cada perfil, por exemplo, perfil solidez, é concreto, é sólido, é assertivo, palavras que vão ativar o perfil da pessoa e ela vai se sentir acolhida. E essa questão de entender o metamodelo e generalização. Gente, eu preciso entender que, às vezes, a gente tem que generalizar certas coisas para a pessoa subentender, e eu tenho que criar uma coisa de metáfora na cabeça dele, porque a metáfora vende muito, a metáfora vem aí, né, da linguagem hipnótica com Milton Erickson, e a gente contar uma metáfora, assim como eu fiz com o cara da Dodge Ram, de fazer a metáfora, você não quer comprar um vestido que é mais barato que os pneus do seu carro para sua esposa, aquilo já ativa aquilo na pessoa, ela fala, opa, não é bem assim, né? Então eu vou pagar aquilo lá, porque daí aquilo você pega no ego da pessoa, né? Então, assim, são gatilhos que você tem que aprender a usar, a hora de usar e trazer para isso, né? São gatilhos que eu sempre trouxe da PNL, que sempre trazem aí para o fechamento certo, pessoal. Eu uso muito isso no fechamento certo, e eu até pego gente que ensina outras técnicas de venda, que eu vejo a técnica de venda são muito boa, mas quando eu coloco PNL no meio, eu consigo vender em dobro para ela. Grazi, qual é a diferença entre persuadir e manipular na prática com PNL? Porque, veja, é aquilo, a gente entende as engrenagens do cérebro quando a gente entende PNL. A grande pergunta tem alguma linha ética no meio disso tudo? Se sim, qual é essa linha ética? Gente, a grande diferença entre persuadir e manipular, a ética, os valores que você tem. Sabe por quê? Uma faca, ela pode ser tanto o material que você faz a alimentação da sua família para você se manter nutrido, quanto pode ser uma arma para matar alguém. A faca é a mesma, só que o uso é diferente, a intenção do uso é diferente. Quando a gente fala de persuadir, eu estou ajudando a pessoa a fazer uma decisão positiva, mas não uma coisa negativa para ela. Quando eu manipulo a pessoa, é quando eu faço ela fazer algo que ela não quer intencionalmente. E aí tem a questão de valores. Então, manipulação é uma coisa que você vai fazer. Por exemplo, é uma pessoa que você sabe que ela não pode pagar aquele carro, mas você sabe, você vai colocar aquele carro para vender para ela, porque você precisa vender aquele carro para bater a sua meta. Você foi lá e colocou. Você não se importou se a pessoa se endividou, se ela teve problema. Ou não, você entendeu, não, olha, esse carro talvez não seja tão bom para a sua condição. Eu tenho esse outro que vai fazer muito mais sentido para você. Esse aqui vai fazer bem. Esse daqui entra dentro do meu ajuste. Opa, isso é persuadir. Isso é entender a necessidade do cliente e não colocar ele numa situação negativa. E, gente, ética vale muito no mundo das vendas. Você pode até vender, você pode até manipular a pessoa uma vez na venda. Você não vai manipular nunca mais ela, porque você perde o cliente ali. Quem trabalha com persuasão vai ter muito mais. Inclusive, eles vão te ligar, o que nem acontece comigo, tem gente que me liga para pedir indicação de outros profissionais com quem que eles podem comprar, de tanto que eles têm confiança no que eu vou contar para eles. Excelente. Bora falar um pouquinho de objeções? Veja, a objeção é um assunto super importante para vendedores, porque todo vendedor vai encontrar a objeção todo dia. Acho que tem, assim, pouca certeza no mundo, né? A gente vai pagar imposto, vai morrer, e vendedor vai encontrar a objeção, não tem para onde correr. Não tem como ficar de cara feia, não tem como ficar brabo, só que a maior parte dos vendedores opta por não contornar objeções. Leva um não na cara e fica por isso mesmo. Aí a minha pergunta é o seguinte, como é que a PNL ajuda a antecipar e dissolver as objeções na vida do vendedor, na prática, sim, blá, blá, blá? Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de objeção, o grande problema do vendedor é que ele quer lidar com a objeção no mesmo nível, ou seja, eu vou tentar responder aquilo. Se algo tá caro, eu parcelo para você, eu dou desconto, eu posso ver alguma coisa especial para você. Gente, a pessoa está te respondendo camadas. Para de achar que é valor, porque senão ninguém vendia Ferrari.
A grande questão é você trazer para outra ideia, que nem aquele exemplo que eu dei, que o cara, eu joguei para o amor da esposa, para a questão dele trazer algo para ela, para eu poder fechar o negócio que ele tinha falado que ele não ia fechar se eu não quisesse. E ele fechou no valor que eu quis, não que ele quis. E é isso que você tem que entender. Você tem que levar a negociação para outra vertente. Mas o que vai levar a sua negociação para outra vertente? Eu preciso fazer aquele diagnóstico que eu falei, de conhecer como o cliente compra, o que é importante para ele lá na frente. Porque daí, quando eu preciso sair dessas linhas, eu preciso sair na linha que vai fazer sentido para o cliente. Por exemplo, se é um carro, tá caro, mas eu entendi que a pessoa vai andar com a família e falar assim, olha, eu entendo que possa estar um valor alto para você, mas e a viagem que vocês iam fazer no final do ano? Vai ter mais espaço, mais conforto, você com seus filhos. Vai ser uma experiência muito melhor para você ter. Você não quer aproveitar e já deixar essa experiência muito melhor? Vocês merecem essa experiência juntos. Às vezes é tão difícil a gente ter tempo com a família que a gente tem que valorizar. Tem coisa na vida que não tem preço, e família é uma delas. Cara, tem gente que chora, aceita, parcela, passa o cartão, faz o que quiser. Não bate de frente, pessoal, com a objeção. A gente quer ir, na objeção. A gente contorna a objeção. E assim, eu vejo muito que as pessoas estão despreparadas. O último vendedor que eu não comprei um produto foi uma vendedora de seguro de carro. Eu já tinha sido muito específica. Qual foi o erro dela? Ela não percebeu o meu perfil, ela não ouviu o que eu falei, ela teve uma resposta que ela falou erroneamente comigo, ou seja, ela quebrou o rapport comigo. Aí eu já decidi, cotei com outra pessoa que fez o mesmo valor que ela, porque segura tudo igual. Quando ela tentou fechar comigo, eu fechei com a outra pessoa o mesmo valor, aquela coisa. E aí ela queria entender por quê. Eu não falei por quê para ela, porque ela não tem como me perguntar, porque ela já quebrou o rapport antes. Sabe qual foi o erro dela? Fez diagnóstico mal feito. Não entendeu a pessoa, não criou relacionamento. Aí, quando chega na objeção, gente, a objeção eu não vou dar para você se eu não tenho relacionamento contigo. Se você não fez um bom diagnóstico aqui, entendeu que você está vendendo para uma pessoa, não para um robô, você está vendendo para uma pessoa e você tem que falar com essa pessoa, você tem que gastar tempo com essa pessoa, lá na objeção, meu amigo, você vai perder o cliente assim. E às vezes, se ele te der não, se não for aquele pessoal que só começa a visualizar a mensagem, não te responde nada, você liga, você não atende. Gente, às vezes você já quebrou lá atrás, só porque você não fez um bom diagnóstico bem feito. Então, você quer quebrar a objeção, faz o diagnóstico bem feito. E quando você ouvir uma objeção, não debate no mesmo nível. Traz para outro nível, traz para outra conversa. Muda a mentalidade da pessoa em outro pensamento. Porque, às vezes, o pensamento dela já fez certo. E eu vou dar uma dica de ouro. Presta atenção. Malci, pega teu caderninho e anota isso. Essas são as 2 palavras mais importantes da PNL. Gente, eu vou te explicar como que funciona a mente humana. Vocês estão prontos para escutar? É agora. Eu estou pronto. Você está pronto? Estou pronto. É assim. Quando você vai começar uma pergunta para uma pessoa, para você entender por que ela está falando para você, você tem que entender a diferença do porquê e do como na PNL. Quando eu pergunto porquê de algo para alguém, eu estou querendo saber o metamodelo dela. Ela vai me explicar na cabeça dela por que ela está fazendo aquilo. Eu nunca mudo aquele pensamento. Quando eu quero expandir o pensamento da pessoa e colocar ela para pensar em outra possibilidade, eu tenho que fazer a pergunta com como, para ela começar a pensar. Eu vejo um monte de gente falando por quê. Gente, por que você não vai mudar? Porque eu entendo o que ela está pensando, mas eu não consigo mudar o pensamento dela. Quer mudar o pensamento dela? Aí você começa com como. Como seria a sua vida com esse carro maior na sua família? A pessoa começou a pensar. Aí você falar assim, por que você não compra um carro maior para sua família? Ela não vai pensar. Entendeu a diferença, gente? Anota aí a diferença de porquê e como, que eu vejo muita gente em venda usando porquê e como de maneira diferente. Isso é dica de ouro. Malci, de todo o episódio, se a pessoa não lembrar mais de nada hoje, se ela lembrar dessas 2 palavras, ela faz 3 vendas semana que vem. Como e por quê? Excelente. Muito bom. Muito bom, muito bom. Grazi, como as pessoas te acham
quer fazer um convite final aqui pro pessoal? Conversa comigo. Gente, ó, quero convidar vocês. Eu tenho aí o meu Instagram, que é o Trabalho PNL 360, tem um monte de coisa lá, tem a Grazi com ZY Pereira Trainer, meu Instagram, você vai me achar lá, segue a gente, tem dica de PNL, de autenticidade, um monte de coisa para você crescer. Tem o meu LinkedIn, Graziele Pereira, né, que eu falo muito sobre neurociência, sobre PNL, sempre algum artigo aí importante, vendedor bom, tá conectado no LinkedIn, eu acho assim que tem que ser muito, muito, muito bom. E nos dois lugares você tem ali, por exemplo, o WhatsApp da nossa empresa, se precisar para levar treinamento, para fazer mentoria, se quiser trazer alguma coisa aí, a gente trabalha juntos, né, para potencializar aí as vendas e você poder ficar expert em PNL nas vendas. Maravilha. Grazi, muito, muito obrigado por você estar aqui com a gente no Sales Anatomy. Espero que você tenha gostado. Eu curti dissecar a PNL aqui com você. Muito obrigado pelo seu tempo, do fundo do coração. Espero que a galera goste também de entender PNL com você, aqui comigo. Eu também, eu adorei estar nesse bate-papo aqui. Eu acho bem importante a gente trazer esse parâmetro de novas ferramentas aí para a gente dissecar a venda e ajudar a galera aí, principalmente que a gente está mudando todos os dias, globalização, tem ferramenta nova e a gente tem que se adaptar. E muito obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui com você, que também é um grande especialista aí na área de vendas, né? Fala de temas super relevantes. Espero aí que quem te acompanha, que ouviu o nosso podcast hoje, também fique apaixonado pela PNL, assim como eu sou, né? Apaixonada, e confie na ferramenta e traga aí muito, e eu vou amar que as pessoas queiram aprender PNL comigo. Amém. Um axé. Tamo junto, Grazi. Beijos! Beijo, até mais. Tchau, tchau, gente. Galera, esse foi o Sales Anatomy, episódio 1. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, clica aqui, segue aí o canal, segue aí, dá um like, dá um comentário, fala aí como é que PNL mudou a sua vida. Espero, do fundo do coração, trazer mais episódios que agreguem para você. Bora? Vamos nessa?